CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, meu amigo Breno, bom dia, os senhores ouvintes, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, toda a equipe CBN aqui do estúdio. O assunto de hoje é mais um daqueles que a gente vai começar a conversar e vai se indignar com toda certeza. Eu sei que você é inconformado e estamos juntos nisso. Mas precisamos falar sobre essa evolução da frota, tanto no estado quanto na cidade. A gente vê aí cada vez mais veículos, cada vez menos caminho. A cidade deve logo ultrapassar aí a marca de 1 milhão de veículos registrados, mas ainda depende de uma estrutura viária antiga, transporte público que perde passageiros desde a pandemia praticamente. Enquanto isso, o caos avança, o asfalto trava, muita gente reclama, perde a paciência, ainda mais nesse calorão, né? Breno, esse trânsito nosso de cada dia, na realidade, é uma consequência de uma política lá atrás em que a América Latina resolveu optar, né? Que foi o fortalecimento da indústria automobilística. Ela gera emprego, gera renda, ela efetivamente faz com que a ocupação das cidades, a evolução das cidades se dê dessa maneira, através do transporte individual, e isso na América Latina, a maioria dos países do mundo foi exatamente por essa política, né, do transporte individual. E o transporte individual, ele não deixa de ser um anseio de todos nós, sabe, Breno? Porque todo mundo pensa exatamente se deslocar de uma maneira autônoma, de uma maneira independente. Começa nessa luta, por que nós queremos uma BR-319? Para que nós possamos, autonomamente, a gente poder viajar, a gente poder sair daqui, a gente poder escoar a nossa produção, a gente poder passear, a gente poder sair desse isolamento que nós temos no Brasil, né? Então, o modal do automóvel, nós nunca criminalizamos. O que nós questionamos, muitas vezes, Breno, é que, efetivamente, os investimentos no sistema viário, eles não acompanham o crescimento dessa mesma frota, onde ela, no dia a dia, ocupa as cidades, ocupa as ruas das cidades. E Manaus, ela tem um fator que, efetivamente, nós não podemos negar, né? O nosso sistema viário, ele é limitado, pequeno, escasso, complicado, ele efetivamente é muito difícil hoje se andar em Manaus, seja de automóvel, seja de transporte. Então, é nesse aspecto que nós temos que questionar e temos que sempre fazer ponderações e fazer questionamentos. Perfeito. Agora, a gente tem alguns dados que são interessantes aí. A cada ano, entra muitos carros na nossa frota. E a gente percebe também que, apesar desses passos longos, a infraestrutura da cidade não acompanha tudo isso. Pelas projeções, o que a gente vê no futuro? Primeira projeção, Breno, é que nós daqui 2, 3 anos, metade da frota que roda em Manaus será de motocicletas, né? O transporte individual através da motocicleta. Manaus já é essa realidade. 99% dos municípios do estado, mais de 70%, as pessoas se deslocam através desse modal de transporte que é a motocicleta através do transporte individual, né? Esse é um fato perigoso, um fato preocupante, porque a motocicleta, efetivamente, ela é mais ágil, ela é mais rápida, ela efetivamente te dá a sensação de autonomia. Em compensação, ela se tornou um meio de transporte muito perigoso. É exatamente nesse setor que existe o maior número de acidentes, o maior número de vítimas, o maior número de sinistros, o maior número de vítimas fatais. Isso é um fato que efetivamente coloca a nossa população vulnerável. E lhe digo isso, Breno, por quê? Porque todo dia nós acompanhamos pela imprensa, nós acompanhamos pela Rede Amazônica, pela CBN, quando tem uma blitz. Agora, semana passada, teve uma blitz no transporte coletivo através lá do Amarelinho. Aquele condutor não tinha habilitação, Breno, né? Um dia desse pegamos uma carreta que estava circulando na cidade, aquele condutor não tinha habilitação, né? Você imagina que é um universo menor. No universo maior, que estão as motocicletas, hoje elas fazem parte de 34% da frota, efetivamente a grande maioria
não está devidamente habilitado, não tem o treinamento necessário, ter habilidade, equilíbrio, direção defensiva, para que possa se comportar no trânsito de uma maneira segura. E por isso é que gera tudo isso. Esse é o primeiro alerta, esse é o primeiro aspecto, não é? Essa dependência do transporte individual. Tem um alerta e um questionamento. É isso que nós queremos para a cidade? É isso que nós queremos sujeitar a nossa população, ela deixar de pagar ou utilizar um meio de transporte que é mais barato, mais seguro, mais acessível, mais acolhedor, que é o transporte coletivo urbano, de que o transporte individual, que ele se torna hoje, às vezes, até mais barato que o transporte urbano, mais ágil, que se chega mais. Esse é um questionamento. Onde nós queremos chegar? O que é que nós queremos chegar daqui a 10 anos? Por quê, Breno? Nós perdemos essa década já. Essa década já perdemos. O que é que nós queremos daqui para frente? Qual é o passo que nós temos que ter? O que nós temos que fazer? Qual a opção que nós vamos ter? São questionamentos que a gente coloca isso para a sociedade, coloca isso para os nossos dirigentes, coloca isso para os nossos gestores, coloca isso para que nós possamos refletir efetivamente para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa, o que é que nós queremos para a cidade. É isso? Uhum. Agora, Manuel, te pergunto a respeito de infraestrutura, da percepção que as pessoas têm a respeito disso. Hoje, se nós perguntarmos, a maioria vai reclamar, ok, com toda a propriedade de quem utiliza, eu já utilizei, pelo amor de Deus. Por isso que, quando a gente fala sobre essa questão, eu também me vejo, optei pelo transporte individual por conta de comodidade, de querer conforto e o mínimo, e no transporte coletivo a gente não tem tanto. Apesar disso, temos algumas pontuais melhorias. Ok, tem ônibus com ar-condicionado e tudo mais. Mas na percepção geral, é sempre uma coisa negativa. Se for feito um trabalho, de fato, de direito, com a melhoria necessária, a percepção da população em relação a isso, a médio, longo, curto prazo, como é que é para trabalhar para que a gente consiga reverter essa tendência que é de cada vez mais as pessoas optarem pelo transporte individual? Como é que esse trabalho vai se dar? Acredito, Breno, que eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que se nós melhorarmos a qualidade do transporte coletivo, ele seja mais atrativo, mais confiável, mais acessível, mais seguro, mais que gere confiança na população, efetivamente a população vai voltando a utilizar o transporte coletivo. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? A experiência de cidades do Nordeste, cidades, pequenas cidades, as capitais, elas têm experimentado isso ao longo do tempo, e toda vez que existe uma melhoria no transporte coletivo, o transporte individual, ele fica assim, não se acaba o transporte individual, é uma opção das pessoas. As pessoas devem ter opção, escolher como se deslocar, até porque isso faz parte de um processo de melhoria da acessibilidade das pessoas. Por aí, nós colocamos o outro aspecto disso. Como é que nós melhoramos a nossa acessibilidade? Né? A gente pensaria em acessibilidade, não, eu tenho que fazer rampa, eu tenho que fazer calçada, não. Como é que eu me desloco nas cidades? De que maneira? De forma racional. E acredito, Breno, de que cidades como Caucaia, cidades como Curitiba, cidades como Boa Vista, cidades como Brasília, cidades como Belo Horizonte, têm demonstrado ao longo desses anos que se investir no transporte coletivo urbano vale muito a pena, vale a pena sim se investir nesse modal para que as pessoas tenham melhor a sua qualidade de vida. Não tem engarrafamento em Curitiba? Claro que tem. Tem em Goiânia? Claro que tem. Em Brasília? Tem sim, não tenha dúvida. As cidades hoje, todas elas são para os automóveis. Elas são mais prioridade, as cidades são ocupadas pelos automóveis, exatamente por essa cultura nossa, qual a nossa formatação. O Brasil se formou nessa economia, na década de 50 para cá, no automóvel, no transporte individual. Evidentemente que quando você vira a chave,
Isso leva pouco tempo, Bruno? Não. Amsterdã, para se tornar a cidade que se tornou, há 30 anos atrás, Amsterdã era tão complicada como Manaus. Ela teve uma opção preferencial pelas pessoas. E ela disse, olha, eu vou investir no transporte mais seguro, um transporte mais sustentável que a bicicleta, a tendência do holandês era isso, mas eu vou investir maciçamente no transporte coletivo urbano. E ela deu prioridade para isso. E ela se tornou uma cidade exemplo no mundo de como se transforma, em 3 décadas, a mudança de chave, a mudança de comportamento, a mudança de qualidade de vida. Evidentemente que isso daí, Breno, requer uma política de Estado, de continuidade. Eu continuo uma via, abro uma via, eu dou prioridade na operação, eu fortaleço os setores que é para que faça isso e, efetivamente, eu vou mudando de credibilidade. Você diz, hoje, em sã consciência, alguém deixa o carro em casa para ir para o transporte coletivo? Não, absolutamente. Não tem nenhum atrativo. Fazer campanha contra o transporte coletivo, fazer crítica? Não, é uma realidade clara, insopismável, que nós temos que melhorar a qualidade desse sistema. Não é por ônibus novo, não é absolutamente por isso. É uma política de transporte coletivo, integrado, acessível, ele efetivamente sustentável. Quando nós falamos sustentável, é de uma maneira, a receita é igual à despesa, a qualidade dele ele tem que existir para isso, o tempo de percurso ele tem que diminuir, o tempo de espera tem que diminuir, a segurança que as pessoas têm que ter, a sensação de segurança tem que melhorar, as condições de trafegabilidade, de caminhabilidade das pessoas, de acesso da sua casa ao ponto do ônibus, da sua casa ao terminal, tem que melhorar qualitativamente de uma maneira exponencial, porque hoje nós não temos isso. Nós entramos num terminal de integração, ele é totalmente abandonado, ele é totalmente jogado às traças e, efetivamente, nós não motivamos ninguém deixar o transporte individual para o transporte coletivo. Eu sou otimista? Não, eu acredito que tenha jeito, sim. É uma questão de que, a médio e longo prazo, nós começarmos a trabalhar no conjunto de coisas. Agora, Manuel, para a gente encerrar, te pergunto, se nós olharmos, e eu não vou falar de uma gestão em si, porque não foi do dia para a noite, vem de um bom tempo, né, essa movimentação. Mas, por exemplo, essa questão, a gente não observa grandes mudanças na estrutura, na infraestrutura da cidade. Isso se dá pela falta de espaço ou da movimentação política para que isso aconteça? Breno, nós já temos, no 5º ano da administração do prefeito Davi. Não é? O prefeito Davi, se nós formos avaliar exatamente o que se melhorou no ônibus, a frota foi renovada, ok. A frota foi renovada, é uma questão de valorização patrimonial do operador. Isso é um ponto que não deixa de ser um ponto positivo. Operacionalmente, o que nós melhoramos de 2020, 21, 22 para cá? Em termos, aumentamos os passageiros? Não, diminuímos os passageiros. Aumentamos o grau de engarrafamento, aumentamos o grau de engarrafamento. Aumentou o número de carro, aumentou o número de carro. Aumentou o número de acidentes, aumentou o número de acidentes. Aumentou a insatisfação do condutor, do pedestre, do trabalhador do transporte urbano, a insatisfação do usuário do ônibus, a insatisfação do idoso, a insatisfação do condutor de motocicleta. Existe uma insatisfação geral com a nossa mobilidade. Então, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que começar a fazer. Que prioridade eu tenho que ter? A prioridade tem que ser para a maioria. Porque hoje, Breno, 94% da frota que roda em Manaus é para o transporte individual, para transportar 35% a 40% da população. Enquanto 52% da população que mora na periferia, mora longe, tem uma renda
limitada, ela anda apenas em 2% da frota registrada. Outro desequilíbrio que se tem, nós precisamos equilibrar isso. Breno, você não imagina o que seria o caos se o nosso polo industrial não contratasse diariamente 2.000 ônibus para levar os seus colaboradores de casa para o trabalho e do trabalho para casa. 2.000 ônibus é o que é a frota hoje do transporte especial, contra 1.100, 1.150 ônibus do transporte urbano convencional. Alguma coisa precisa ser mudada. Alguma chave precisa ser mudada. Algum direcionamento precisa ser mudado. Nós temos que direcionar. E falaria, prioridade na aplicação dos recursos para a mobilidade. Eu não tenho dúvida, Breno, por exemplo, eu tenho convicção de que governo do Estado e prefeitura têm que unir esforços para investimentos no sistema viário para melhorar a mobilidade urbana. Somente a prefeitura ela não tem capacidade de endividamento, capacidade suficiente, e nenhuma prefeitura do Brasil tem, de investir maciçamente o que a mobilidade precisa. É preciso injetar dinheiro do governo federal. O governo federal precisa injetar prioridade no transporte das pessoas da região metropolitana. O governo do Estado precisa continuar investindo em vias para o deslocamento das pessoas com mais segurança, e o município ter uma política pública voltada para a mobilidade, para as pessoas, e não para as máquinas. É o meu conceito, é a minha convicção, e eu tenho certeza que o caminho sempre será esse. Por quê? Porque foi assim que Medellín chegou, foi assim que Curitiba chegou, foi assim que Bogotá chegou, Cidade do México, Amsterdã, Berlim, Bruxelas, todo mundo chegou por esse ponto. Não foi milagre, não caiu do céu, não foi um decreto presidencial, foi um trabalho de médio e longo prazo com prioridade para as pessoas, para a coletividade, para o bem-estar das pessoas. Perfeito. Então, mais ou menos seria mais ônibus, descentralização de serviços, porque são várias coisas, né? Não dá para a gente colocar só é o conjunto, sim, é o conjunto, né? De mobilidade, de planejamento urbano, né? De investimentos para o sistema viário, né? Perfeito. Manuel, muito obrigado pela conversa hoje, viu? Um forte abraço, bom dia a todos, bom dia, até para a semana. Valeu, até para a semana. 9h54.